Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gravei um vídeo anterior respondendo a um desafio do professor Paulo Vitor Siqueira a respeito da tradição e do magistério da igreja, que, segundo ele, não são infalíveis, mas sim falíveis, e que só a escritura seria infalível. E eu explanei a seguinte argumentação, que é uma argumentação lógica. Lógica, racional e histórica, acima de tudo. Se a escritura é produto do ensino da igreja, e se a escritura se baseou numa tradição oral para ser escrita, logo, se a escritura é infalível, as fontes que deram causa à escritura também são infalíveis. Ou, pelo menos, a igreja é orientada e inspirada para pregar infalivelmente em questões de fé e moral. E isso porque essa questão foi prometida pelo próprio Cristo. Pois foi o Cristo que disse que assistiria a sua igreja até o final dos tempos. Foi Cristo também que disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja. E assim sucessivamente. Inclusive, vou até citar os versículos para que a gente faça a seguinte meditação. No entanto, o senhor Paulo Siqueira faz assim um raciocínio sempre circular, querendo anular a todo custo a tradição oral apostólica e a igreja. E por razões óbvias, até porque ele é protestante. E sendo protestante, ele defende com unhas e dentes a sola escritura. Só que existe um problema na defesa dele. É que para ele argumentar que a igreja é falível e que a tradição oral também é falível, então ele necessariamente vai colocar em questionamento, em xeque, a própria credibilidade da escritura. Pois se a escritura tem como causa a igreja, que é inspirada, que é assistida pelo Espírito Santo, como também a própria tradição oral que provém dos apóstolos, então logo, se aquilo que deu causa é falível, então existem grandes possibilidades do próprio texto bíblico também ser falível. E aí, quer dizer, ele tenta criar inúmeros subterfúgios que acabam descambando para o mais completo subjetivismo. Eu vou, inclusive, ler a resposta que ele me deu e vamos fazer a réplica em relação a isso. Conde Lopes. Conde Lopes, eu acho que o Tiago Socarema, né, faz uma confusão semântica e pretende demonstrar o que as premissas levantadas não demonstram. Vamos lá, vamos ver o Rolando Lero, vamos ver. Primeiro, se a tradição é falível, como posso confiar que a escritura é infalível? Simples, ser falível não significa estar errado em tudo, apenas que pode conter erros. Meu amigo, então essa premissa pode ser aplicada à própria escritura. Porque da feita que você está dizendo que a tradição oral apostólica que deu causa à escritura pode haver erros, então necessariamente a escritura também pode haver erros. Quem é que vai definir o que está errado e o que está certo na escritura? Qual é a fundamentação que você tem para afirmar que a escritura é necessariamente certa se as causas que geraram a escritura, e aqui eu estou falando do Novo Testamento, embora também o Antigo Testamento entra nesse quesito, porque a conjuntura do Antigo Testamento é remodelada conforme a interpretação da igreja. Ou seja, nós temos uma interpretação de que o Antigo Testamento prenuncia não somente o advento do Messias, como também do novo povo de Deus, que é a igreja. E também uma nova aliança. E essa aliança será definitiva, no sentido da salvação da humanidade. Então nós temos que entender por esse ângulo, que o Antigo Testamento tem que ser visto pelo ângulo do novo, ou pelo ângulo da igreja. Da igreja. Ora, se você está afirmando que a igreja pode estar errada nos seus ensinos teológicos, nos seus ensinos que ela mesma considera inspirados, então nada impede que a escritura possa ser objeto de dúvida. E por que não? A sua afirmação aqui não responde à questão e não contesta a nossa objeção. Por quê? Porque na prática, você está partindo da pressuposição de que é o seguinte, olha, a escritura é infalível porque ela é infalível. É só isso que você está falando. Basicamente isso. Você não respondeu por que um texto infalível surgiria através de fontes falíveis. Claro que nós poderíamos objetar da seguinte forma. Os autores sagrados seriam necessariamente falíveis, porque eles são pecadores, etc. Só que a igreja faz o discernimento
entre aquilo que é verdade de fé e aquilo que é exclusivamente humano. Por quê? Porque existe não somente uma promessa de Cristo, como também existe uma assistência do Espírito Santo. Então, quer dizer, essa assistência do Espírito Santo com a promessa de Cristo, ela é permanente, no sentido de iluminar a igreja e preservar a igreja do erro. Então, da feita aqui, você presume que a igreja possa ter errado alguma coisa, ou a tradição possa ter errado, mesmo que essa tradição tenha dado causa à escritura, então podemos presumir também que a escritura possa conter erros doutrinários, erros de fé, erro de moral e assim sucessivamente. Basicamente isso. Ou então que podemos questionar a infalibilidade da escritura. Afinal, você está dizendo que aquelas pessoas que relataram conforme uma tradição e conforme determinado ensino podem estar erradas. É isso que você está dizendo. Nós temos que discernir, evidentemente, aquilo que a igreja prega como infalível e aquilo que ela prega como falível. Ora, nós sabemos muito bem, dentro da própria tradição, dentro do conceito da tradição, aquilo que é tradição de fato, no sentido sagrado do termo, no sentido da revelação e também no sentido dos artigos de fé da igreja, como aqueles elementos que são apenas exclusivamente humanos e assim sucessivamente. Tá? Só que aqui nós temos um problema muito sério, que é o problema que discerne e que difere claramente o que é o protestante e o que é o católico. É o problema do quesito da autoridade. Ainda que o protestante alegue a autoridade absoluta das escrituras, ou a autoridade infalível das escrituras, o problema é que essa dita autoridade infalível precisa ser interpretada por alguém. Ela vai ser interpretada por pessoas que presumirão uma certa infalibilidade na sua própria interpretação. É por isso que existem 30 mil seitas protestantes, porque eles fazem uma confusão entre um documento que é objeto da interpretação com a própria autoridade que interpreta e que tira as conclusões a partir daquele texto. E aí eles dizem, né, sempre argumentando as suas opiniões particulares, como se aquilo fossem as opiniões das escrituras, quando na verdade são conclusões pessoais deles. Como é que nós sabemos a verídica interpretação das escrituras? Segundo aquilo que sempre foi ensinado dentro da igreja. Como a Bíblia já não faz parte da igreja, mas faz parte tão somente do escrutínio e da opinião de cada pessoa, então cada pessoa conclui aquilo que quer. Das duas, uma. Ou nós afirmamos que existe uma autoridade legítima que foi nos deixada para conduzir o povo de Deus nas questões de fé ou moral, ou simplesmente não há isso e nós vamos viver a mais completa anarquia. E mais além, se a tradição, se o magistério estão errados, ou podem estar errados nos quesitos de fé e moral, então necessariamente há um grande risco das escrituras também estiverem erradas. É muito simples, é uma questão lógica. O senhor Paulo Vitor Siqueira, ele quer contradizer a lógica, caindo num fideísmo, caindo num sentimentalismo do texto, como se o fato de algo ser textual necessariamente torna sagrado. Não, o que tornou oficial aquilo que nós queremos como sagrado foi uma autoridade que nos confirmou que aquilo era verdadeiro, que aquilo era absolutamente verídico. E que se eles afirmam aquilo, eles afirmam dentro do critério de infalibilidade. Então, se nós nos baseamos numa tradição oral e também num magistério para afirmar que algo é infalível, então necessariamente essa autoridade naqueles elementos também são infalíveis. É simples assim. Vamos lá. Nós conseguimos distinguir os erros dos acertos, muitas vezes com boas razões, lógica e evidência. Cara, até aqui você não falou nada. O protestantismo está aí para dizer que vocês têm 30 mil evidências, 30 mil lógicas e 30 mil boas razões para crerem, para descrerem, assim sucessivamente. Tá, e quem é que define, quem estabelece os paradigmas e assim sucessivamente? Você parte da pressuposição de que a revelação cristã foi uma coisa muito óbvia demais, a ponto de não ser discutida, não ser debatida e até mesmo ser defendida. Durante os 3 ou 4 primeiros séculos da era cristã, nós não tínhamos nem mesmo um cano bíblico. Havia dúvidas sobre autorias do cano bíblico. Ora, se havia dúvidas sobre autorias do cano bíblico, quem é que vai fazer o discernimento necessário para afirmar que tal cano é verdadeiro, tal cano é falso, ou pelo menos tal texto é confiável ou não? Se nós analisarmos os documentos históricos, vamos perceber claramente que
a tradição e a autoridade episcopal são alegadas para defender o cânon bíblico, ou defender um determinado tipo de texto para entrar no cânon bíblico, ou fazer parte do cânon bíblico. Então, logo, o que você está falando aqui é simplesmente cair num puro abstracionismo retórico, num puro abstracionismo argumentativo, mas no final você não apresenta absolutamente nada. Vamos lá. As escrituras são infalíveis porque são inspiradas e preservadas por Deus. O meu silogismo já aponta isso. Bom, mas até aqui nada. Tá, e como se garante que essas escrituras são necessariamente inspiradas por Deus? Quem afirmou que elas são inspiradas? Quais foram as fontes que disseram que elas foram inspiradas? Ora, você está dizendo que esses textos foram inspirados por Deus, mas você não confia nas fontes que dizem que elas foram inspiradas por Deus. Você está dizendo que aquelas pessoas que afirmaram que o texto bíblico é legítimo, é infalível, etc., você está dizendo que a tradição que fundamentou esse texto, como também as autoridades que fundamentaram esses textos, são falíveis em pontos de fé e moral. Veja, é claro que quando falamos de falibilidade aqui, nós temos que fazer a seguinte distinção. Claro que nós somos pecadores, né? E fazendo aqui outra reiteração. É evidente que os homens são limitados, os homens têm falhas, etc. Só que existe algo como a assistência do Espírito Santo, como também algo como a sucessão apostólica. A sucessão apostólica, como a tradição oral, foram guardadas justamente para evitar esses erros, justamente para evitar esses deslizes. A tradição oral orienta não somente o clero, mas o povo de Deus para que não erre. E as próprias escrituras foram afirmadas a partir dessa tradição oral. Se essa tradição oral é falha, reitero mais uma vez, então como você pode dizer que isso é a palavra de Deus? Baseado em quê? Baseado no fato de que elas foram escritas? Mas quem foi que afirmou que elas são textos bíblicos? Quem foi que reuniu esse conjunto da obra? Quem foi que disse que texto A, texto B, texto C são de autorias de determinados apóstolos ou de determinados discípulos dos apóstolos? Quem foi que afirmou isso? Foi a igreja. Ora, se você está dizendo que essa igreja não é digna de confiança, então logo nós podemos concluir também que esses textos não sejam dignos de confiança. E observem, eu gostaria inclusive de citar a Sagrada Escritura, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos pegar aqui Mateus, o capítulo 16, versículo 18. Eis que também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram sobre ela, ou contra ela. Vejam, essa promessa de Cristo não é necessariamente uma coisa vaga. Ele está dizendo o seguinte, que vai existir uma comunidade permanente de fiéis, e essa comunidade permanente de fiéis será assistida por Jesus Cristo. Isso está, se não me falha a memória, no capítulo 28, versículo 19 ou 20 de Mateus, que ele fala, né? Batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que vos assistirei até o final dos tempos. Ou seja, a igreja ela é uma comunhão mística, ela é uma comunhão sobrenatural. Ao que parece, você não entende essa comunhão mística, você tem uma visão tipicamente materialista protestante. A visão de que a igreja é apenas uma reuniãozinha, que tem um CNPJzinho e um clubinho de fim de semana, como muitos evangélicos eu vejo por aí. Eu tenho uma vizinhança evangélica que o pessoal se reúne para ficar cantarolando e dizendo que está adorando a Deus. É isso que vocês pensam que é uma igreja, mas a igreja não é isso. A igreja, ela tem uma unidade espiritual, ela tem um corpo e um espírito único, né? Ela tem uma doutrina, ela tem liderança e ela tem uma representação visível. E ela tem que ser necessariamente permanente. E ela é assistida pelo Espírito Santo sempre. Como identificamos essa assistência do Espírito Santo? Através da sucessão apostólica. E claro, a gente poder discutir com os ortodoxos essa relação, mas é claro que também existe a questão do primado petrino, que eu não vou discutir aqui. Mas o fato em si é que o que define a comunidade cristã é a perpetuação dessa comunidade, como a perpetuação daqueles mesmos ensinos no tempo e no espaço, como também a perpetuação da autoridade, ou seja, a continuidade da autoridade. Morreram os apóstolos, vieram os bispos e os seus sucessores, assim sucessivamente, como também a guarda dos sacramentos, a guarda de ensinos, tanto escrito, como no caso poderia ser a escritura, como também ensinos orais. E foram esses ensinos orais que predeterminaram o que é a escritura, predeterminaram para nós conceitos que não estão na escritura, não estão claros na escritura, como a trindade.
Ou você vai dizer, por exemplo, que se a igreja é falha, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia também são falhos para você. Então você coloca a situação na mais completa insegurança, porque quando você diz que a Bíblia é o único artigo infalível, eu pergunto para você uma coisa. A tradição oral dos apóstolos, quando eles pregavam o evangelho, quando nem existia evangelho escrito, essa tradição oral que eles transmitiam, e vejam que aqui, eu poderia pegar aqui, por exemplo, ó, mandávamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebeu. Veja que Tessalonicenses é a primeira carta de Paulo. Na verdade, é o primeiro texto do Novo Testamento. Muita gente não sabe disso. O pessoal acha que é Mateus. Não, é Tessalonicenses. Então, quer dizer, as cartas apostólicas, em geral, elas surgem antes dos evangelhos. Elas surgem antes dos evangelhos, tá? Em geral, elas surgem antes dos evangelhos. Por quê? São cartas que são escritas para determinadas comunidades, estabelecendo orientações e também tradições orais. Aí eu pergunto para você uma coisa, se você está dizendo que a tradição é falível, então você vai ter que afirmar necessariamente que do advento dos acontecimentos do evangelho até a redação do primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos, você vai ter que dizer que 40 anos foram de erros, passíveis de erros, porque é tradição oral. É isso que você está falando, cara. Você está dizendo, então, que a tradição oral, e nós temos que lembrar que essa tradição oral também é a tradição de Cristo, porque Cristo pregou, não escreveu nada. Você está reduzindo a fé ao mero formalismo de um livro. Quando, na prática, durante bom tempo da igreja primitiva, foi tudo tradição oral. E essa tradição oral falha para você? Ela é passível de erros para você? Então, por que a escritura seria infalível se boa parte dessa tradição oral, na verdade, foi passada por escrito? Por que ela seria passível de erro? Baseado em que você está falando isso? Baseado no fato dos apóstolos serem pecadores? Bom, se a tradição oral é errada porque os apóstolos são pecadores, então a escritura também poderia ser errada, porque os apóstolos também são pecadores e escreveram as cartas apostólicas, os evangelhos e assim suamente. Então aqui nós temos um raciocínio de um círculo vicioso sem fim. E você não responde. Então, por exemplo, nós temos aqui a Sagrada Escritura falando de uma tradição, a Sagrada Escritura falando de uma igreja que não vai perecer e que inclusive tem o poder de ligar e desligar. Nós temos aqui também, por exemplo, a própria declaração de Paulo, se tardar, para que saibas como vem andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e a firmeza, ou o fundamento da verdade. Então, quer dizer, os próprios apóstolos afirmam que a igreja é a mestra, é o magíster do ensino cristão. Quem está falando isso é a própria escritura. E tudo que você faz é o quê? Ah, não, olha, as fontes que geram a escritura são passíveis de erros. Mas vejam que quando ele está falando passíveis de erros, ele não está falando passíveis de erros na pessoa de quem escreveu. Ele está falando passíveis de erros na questão do ensino. Do ensino. Por quê? Porque o católico afirma que existe uma tradição também sagrada, uma tradição que é infalível também. Ora, se essa tradição define texto bíblico, se essa tradição deu conteúdo a textos que são infalíveis, então, evidentemente que tanto a tradição como essa autoridade são infalíveis naquilo que se compromete a ser fé e moral orientados pelo Espírito Santo e assistidos por Nosso Senhor. É muito simples. É muito simples. Né? Então veja que a Sagrada Escritura, ela dá vazão à tradição, ela dá vazão à autoridade magisterial, mas o nosso amiguinho aqui não. Autoridade infalível, só a Escritura. Então pronto. Então eu vou duvidar da igreja que pregou a Escritura, eu vou duvidar da igreja que escreveu a Escritura, eu vou duvidar da tradição que deu conteúdo e deu inclusive a nomenclatura da Escritura, formou um livro chamado Bíblia e dizer, isso também está errado, ou é duvidoso, ou coisa parecida. Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Vamos lá. Outra coisa aqui. Mas não há nenhum silogismo paralelo para se acreditar que haja algum tipo de inspiração relacionada à tradição. Ah, entendi. Então, quando Cristo estava pregando os apóstolos, aquilo não era inspirado. É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. Quando os apóstolos ouviram os ensinos do evangelho oralmente e guardaram essa tradição oral até o advento do primeiro texto bíblico, no caso, o primeiro evangelho, então você está dizendo que não existe nenhum silogismo paralelo, ainda que essa tradição oral tenha sido fonte daquilo que está escrito.
Isso é sério mesmo, cara. Olha, é tentar realmente querer anular a história da igreja. Sabe o que é o problema, Sr. Paulo Vitor? O que me parece é que você não quer aceitar o fato de que a Bíblia é um livro católico. É só isso. No fundo, me parece uma pirracinha de protestante, cara. Eu penso que acho que você tem mais nível do que isso. Porque na prática, o que você está apelando é querer anular, basicamente, não somente a igreja, magister, que ensinou a você o que é a Bíblia, porque até a palavra Bíblia, também a compilação, todo o conjunto, isso é tudo criação da igreja, como também a própria tradição que deu não somente nomenclatura aos textos inspirados. Como é que nós sabemos as autorias dos textos bíblicos? Através da tradição oral, não pelos próprios textos. Porque existem textos apócrifos também que se espalharam pelas comunidades cristãs. Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Proto-Evangelho de Tiago. Eles não foram reconhecidos como canônicos. Por quê? Porque a autoria era desconhecida. Quem reconhecia era a igreja. A igreja era dotada dessa inspiração. Ela era dotada deste ensino infalível. Então, portanto, ela é infalível também naquilo que ela ensina. Foi dada a ela esse papel, foi dada a ela essa autoridade. Está na própria escritura que você diz que é infalível. Vamos lá. Eu ainda estou aguardando este argumento paralelo. Bom, então você vai ter que dizer que até o advento do primeiro evangelho escrito, nada foi válido na história do cristianismo. Você vai ter que dizer que as palavras orais de Cristo não são inspiradas. Você vai dizer que as palavras de Cristo não são nem divinas. Então, tudo aquilo que os apóstolos pregavam, vamos pegar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós percebemos o início da igreja cristã e também a difusão da igreja cristã pelo Império Romano. Na Grécia, em Roma e assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente. Então, segundo ele, até o advento do primeiro evangelho, essa tradição oral que deu base à escritura não tem paralelo à escritura. É sério mesmo isso, cara. Não, sinceramente, cara. Me desculpa, mas se você insistir nesse argumento, você vai perder a mais completa seriedade. A mais completa seriedade. Vamos lá. Eu já respondi que ultimamente nem foi exatamente a tradição em si que determinou o cânon. Não foi? Como não foi? Quais foram os argumentos apelados pelos bispos para dizer que tal autor era confiável e tal autor não era? Tal texto era confiável e tal texto não era. Era a tradição. Porque como é que um bispo sabia, depois de 3 séculos, que o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas? Através de uma tradição, porque o bispo anterior ensinou, o outro bispo anterior ensinou e assim sucessivamente. Olha, esse evangelho aqui é inspirado, esse aqui não é e assim sucessivamente. Então como é que você está dizendo que a tradição não definiu o cânon? Cara, o que você está falando é tão absurdo do ponto de vista histórico que eu estou começando a duvidar, porque você é um homem que é mestre em filosofia, mas me parece que você nunca estudou a história do cânon bíblico, cara. Para falar uma coisa dessas, uma coisa absurda, é sério, o Paulo Vitor, e eu tô falando isso com o maior respeito com você. Estude a história do cânon bíblico, porque você não tem conhecimento sobre a história do cânon bíblico para falar uma coisa dessas. Você não tem conhecimento. Primeiro, você está dizendo que não existe paralelo da tradição oral com a escritura. Quando, na verdade, o Jesus Cristo, o Verbo encarnado, prega oralmente para os apóstolos. Então você está dizendo que essa pregação oral para os apóstolos, que foi guardada pela igreja, não é inspiração tal qual a escritura. Cara, não tem jeito, cara. Não tem base, como já dizia o diácono João Mariano. Vamos lá. Aí aqui. Foi a lógica, boas razões, evidências, coerência e atuação do Espírito Santo. Sim, atuação do Espírito Santo aonde? No texto bíblico? Não, na igreja. Foi a igreja orientada pelo Espírito Santo. E aqui, quando ela é orientada pelo Espírito Santo, ela fala infalivelmente, e eu acho que você não se deu conta desse lapso, né, desse mero lapso, ela orientada pelo Espírito Santo, e ela também guardando uma tradição sagrada, claro que é uma tradição sagrada, porque da feita que eu estou falando de canonicidade, da feita que eu estou falando que existe uma tradição que afirma que tal autor escreveu tal coisa, então logo, evidentemente que isso tem um gozo de infalibilidade e também tem aspectos de sobrenaturalidade, né?
E isso sem prejuízo que você está falando aqui, foi a lógica, boas razões, evidências, coerência. Não, cara, não foi isso. Não foi nada de lógico. Eu vou dizer algo para você que não é nem lógico. Sabe o que é? Por exemplo, a carta de São Paulo aos Hebreus, até hoje, para muitos estudiosos de filologia, ele é um texto obscuro, porque ele quebra todos os paradigmas da forma de escrever de Paulo. Existem estilos diferenciados. Se for pela lógica e pela coerência, a carta de São Paulo aos Hebreus não é de Paulo. Não é de Paulo. Primeiro e segundo Pedro têm estilos diferentes daquela época e, portanto, muitos bispos daquela época colocaram em dúvida sobre esses textos. Por quê? Porque havia, aparentemente, claro, por uma diferença de estilo ou por como você está falando, coerência, né, lógica ou boas razões, tá? Haveria boas razões para alguém não crer naquilo. Mas por que existia uma confusão aparente sobre determinados textos a despeito de uma tradição oral? Vejam que essa tradição oral era muito consensual em vários textos. Vou dar um exemplo claro disso. Os 4 evangelhos nunca foram objeto de questionamento em nenhuma igreja da sucessão apostólica. Nenhuma delas. Ela era um consenso, porque provavelmente ela estava espalhada em várias igrejas. Nós temos que entender que o Novo Testamento não era um texto pronto, unificado. Havia igrejas que não tinham determinados textos que outras igrejas tinham. Então, por exemplo, quando houve a discussão sobre a canonicidade dos textos bíblicos, foi preciso reunir esses bispos e discutir os ensinos que foram transmitidos em cada diocese, em cada eparquia, em cada igreja, em cada sede, não? E assim sucessivamente. Então eles reuniram para discutir sobre essa tradição, sobre os aspectos dessa tradição e como essa escritura estava coadunada com essa tradição. E foi a partir disso que o texto bíblico foi montado. Então você está dando chutes e mais chutes, cara. Chutes e mais chutes, tá? Vamos lá, vamos aqui ver, né? Não foi um processo de imposição de autoridade vertical. Você está completamente enganado. Na verdade, foi sim um processo de imposição episcopal, tá? Cada episcopado discutiu sobre esses textos. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o caso de Irineu de Lyon contra as heresias. Quando ele fala, por exemplo, dos 4 evangelhos, quando ele fala a respeito da autoridade dos bispos, da tradição apostólica, ele coloca aquilo como uma autoridade distintiva do leigo. Ele coloca claramente isso. Se você está falando de verticalização no sentido de que não houve uma autoridade para afirmar que aqueles textos de fato eram válidos, então você está completamente enganado. Foi a autoridade dos bispos, foram inclusive concílios. Vários concílios daquela época, concílios regionais, quer dizer, começaram com os concílios regionais. Nós temos os primeiros concílios regionais da história sobre o cânon bíblico, como no caso Hipona, Cartago. E é interessante que esses concílios, que eram africanos e eram concílios regionais, pediram a anuência do Papa, ou do Bispo de Roma, para que endossasse aqueles textos. Por quê? Porque havia uma relação hierárquica de igrejas com relação às outras igrejas. Então, observem que, sim, foi algo autoritativo, não foi uma geração espontânea, como você está colocando. Você está simplesmente simplificando uma história que é demasiado complexa. E eu acho muito triste isso, porque você é um cara que, ao que me parece, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa estudada. E você está cometendo erros muito crassos aqui. Vamos lá. Não à toa, muitos livros demoraram a serem aceitos. Tá, e demoraram por quê? Porque havia objeções e questionamentos. E quem foi que bateu o martelo para definir que tal texto era certo e tal texto era errado? A igreja. A igreja. E, em particular, o nosso cânon, o cânon ocidental, ele foi decretado por Roma. Foi Roma. E isso porque a gente sabe que até hoje, nas igrejas apostólicas, não existe realmente um consenso completo sobre a canonicidade dos textos. Existem igrejas, como por exemplo as ortodoxas, que têm acréscimos de textos que não são incluídos no cânon romano, né, no cânon latino, tá? O cânon mais prolixo, né, mais cheio de textos que se tem notícia,
é o cânon etíope. O cânon etíope, se não me falha a memória, acho que tem 88 livros. E tem livros ali que nós não aceitamos. E que são, inclusive, extraídos do judaísmo africano, tá? E aqui é uma outra questão que eu não caberia discutir, tá? Mas vamos lá. Você está sugerindo que Deus seria incapaz de preservar a sua palavra se também não preservasse uma tradição infalível paralelamente? Eu pergunto para você uma coisa: por que eu negaria uma tradição infalível em favor apenas de uma coisa que foi escrita? Em favor apenas de um escrito? O que você está afirmando é o seguinte: você está sacralizando a escritura em detrimento da tradição que deu origem a ela. É isso que você está falando. Mas aí eu retribuo a pergunta: por que Deus não deixaria uma tradição infalível? Por que ele não deixaria uma tradição infalível se o que deu causa à escritura foi a tradição? E, portanto, se a escritura é infalível, a tradição é infalível. O que você está dizendo é o seguinte: você está dizendo que Deus preservou a escritura infalível, mas não preservou a tradição infalível. Só que você parece não se dar conta de que quem deixou essa tradição oral foi o próprio Jesus Cristo, a não ser que você afirme claramente que Jesus Cristo nos deu uma tradição falível para redigirmos textos infalíveis. Meu amigo, com devido acatamento, o seu argumento quebra a lógica elementar. Deus não quebra essa lógica. Deus não faria questão de quebrar essa lógica. Deus não faria questão de pregar algo errado ou imperfeito para escrever algo perfeito. Isso não teria o menor sentido. Deus não nos revelou algo para nos confundir. Pelo contrário, o que ele revela, revela para esclarecer. E o que você está afirmando claramente é justamente o contrário. Você está dizendo que a tradição oral, e parece-me que você não sabe muito bem o que é tradição oral, porque você está partindo da pressuposição de que a tradição oral é uma coisa estranha à escritura, e é justamente o contrário. Tá? Justamente o contrário. A tradição oral é a mensagem de Cristo para os apóstolos e a mensagem dos apóstolos para a comunidade cristã. Então você está dizendo o seguinte, que essa mensagem que foi dada por Cristo oralmente e que foi parcialmente escrita pelos apóstolos. Porque quando nós falamos de tradição aqui, nós temos que entender. É a tradição dada por Cristo, evidentemente que são seus ensinos, são suas orientações, suas prescrições, etc., que se tornaram parcialmente escritas, como também existem tradições da igreja e que fazem parte e que acontecem no seio da igreja, que também se tornam parte do sagrado e que também foram transmitidos pelos apóstolos. E também existem tradições que são guardadas pela consciência coletiva da igreja. Vamos analisar uma coisa bem elucidativa. Vocês não vão encontrar claramente a sucessão apostólica nas Sagradas Escrituras. Vocês vão encontrar, sim, pessoas sendo nomeadas, bispos, a autoridade a essas pessoas sendo transmitida pelas mãos. Enfim, existem inúmeros debates com relação à questão da sucessão apostólica, mas o fato em si é que a sucessão apostólica é um processo que surge espontaneamente na própria igreja. Ou seja, os apóstolos morrem e esses apóstolos são substituídos por uma sucessão, como no caso, o bispo de Roma, ou o Papa, que é o sucessor de Pedro. Mas você não vai ver claramente o procedimento a posteriori, a partir dos acontecimentos, por exemplo, de Atos dos Apóstolos e das Cartas Apostólicas. Porque são acontecimentos a posteriori. Mas são tradições da igreja. E tem aspectos de sagrado justamente porque é uma sucessão. E isso está na tradição. Como a própria sucessão apostólica é uma tradição, é uma transmissão de autoridade, é uma transmissão de dons e de carismas. Então, quando você fala que Deus preservaria um texto infalível a partir de uma tradição falível, então você está dizendo que a igreja que é a casa de Deus viu, coluna e fundamento da verdade, não é coluna e fundamento da verdade. A igreja que tem o poder de ligar e desligar, a igreja que tem o poder de reter e perdoar, porque quando Cristo fala aos apóstolos, aqueles a quem perdoar serão perdoados, aqueles a quem retiverem serão retidos, ele está falando o seguinte, o poder de salvar e o poder de reter. Não é? Ou então, quando Paulo de Tarso, em 1 Coríntios 12, diz que a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. Ou a própria promessa de Cristo, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E que ele assistirá essa igreja até o final dos tempos. Tudo
que você fala concorre contra a Escritura, concorre contra a igreja, concorre contra a história do cristianismo. Vamos lá, vamos ver aqui. Uma coisa é completamente dependente de outra. Como é que é? Isso é sério mesmo, cara? Você está dizendo que a tradição oral que foi repassada por Cristo aos apóstolos e dos apóstolos para a igreja, e entre os quais a transmissão escrita de uma parte dessa tradição, que nós chamamos de escritura, você está dizendo que ela não tem correlação? Isso é sério mesmo, cara? Você está falando uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Você está dizendo que a escritura surgiu por osmose, ela não tem autoria, ela não tem algo para se orientar, ela não teve pessoas, relatos de pessoas que viram aqueles acontecimentos, etc. Vamos pegar o caso do Evangelho de Lucas, ou mesmo de Marcos. Como é que Marcos e Lucas se basearam nos evangelhos se eles não foram nem testemunhos dos acontecimentos dos evangelhos? Como é que eles conseguiram escrever aqueles textos? Como é que, por exemplo, vamos analisar uma coisa interessante. Lucas descreve o nascimento de São João Batista, como também o nascimento de Nosso Senhor. E tem aquela relação com a Isabel, com a Virgem Maria, o sacerdote Zacarias, essencialmente. Não é? Aquela relação familiar, não é? Em que existem inúmeras revelações ali. Não é? No caso, o anjo chega para a Virgem Maria e diz que ela terá um filho. E ela conceberá por conta do Espírito Santo. Quem foi que relatou isso a Lucas? Quem foi que relatou? Qual foi o escrito que Lucas leu para escrever aquilo? Me diga um escrito aí. Eu vou dizer qual foi o escrito. Nenhum. Na verdade, foi tradição oral pura e simples. E eu pergunto, essa tradição oral é perfeita ou imperfeita para você? Alguém relatou para ele. Nós não sabemos quem relatou para Lucas. Mas provavelmente toda a igreja sabia disso. Porque esses relatos eram guardados pela memória coletiva da igreja. E também eram contados por aquelas pessoas que participaram da igreja. Quem garante que a Virgem Maria também não falou alguma coisa? Ela também foi testemunha de muitas coisas. Ela foi testemunha do nascimento de Jesus. Como o próprio Jesus pode ter contado sua história. Porque antes de subir aos céus, Jesus Cristo também conversou com os apóstolos, orientou os apóstolos. Ou seja, tradição oral, meu filho. Tradição oral. Aí você está dizendo o seguinte, olha, essa tradição oral não tem correlação com as escrituras. Eu acho que você não sabe o que é uma tradição oral, cara. Ai, meu Deus do céu, assim. Uma coisa, quer dizer, ele está dizendo que a tradição que foi guardada pelos apóstolos, que foi transmitida por Cristo, que foi guardada pela igreja, é falível. E, no entanto, produz um texto infalível a partir dessa tradição falível. É realmente, cara, é a briga com a lógica. E o pior de tudo é que você gosta muito de abusar de termos como lógica, epistemologia, etc. Eu queria entender essa sua epistemologia, tá? Diga-se de passagem. E se o propósito de Deus for que apenas a escritura seja infalível e ele tenha utilizado a tradição para isso? Ué, então cite-me isso, me demonstre isso. A escritura não diz isso. A escritura fala de autoridade da igreja, autoridade da tradição e também autoridade das escrituras. E mesmo assim, a escritura não se autodefine. Não existe nenhum versículo da escritura dizendo qual é o cânon das escrituras. O cânon é a lista oficial. A, B, C, D. Não, não tem isso. Gênesis, Êxodo, Levítico, tal. Não tem isso. E no Novo Testamento, idem. Citem-me um versículo da Bíblia que fale do cânon bíblico, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Não existe esse versículo. De onde é que nós extraímos o conjunto, ou pelo menos a ideia do conjunto dos textos sagrados e seus autores? De onde é que nós extraímos isso? Da tradição oral, infalível, inspirada pelo Espírito Santo, tanto quanto a Escritura. Você está dizendo que aquilo que Lucas pegou da tradição oral, que você diz que é falível, tá? E que foi também inspirado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo se manifesta nessas pessoas, revela às pessoas certos aspectos da fé e da moral. O que você está dizendo é que nós temos um texto que você prejulga ser infalível a partir de fontes que não podem ser confiáveis. E o que é pior, algumas delas são fontes ligadas ao próprio Cristo. Ah, a fonte pode estar errada, pode estar certa. Então pronto, a escritura pode estar errada, pode estar certa. Quem é que vai estabelecer os critérios do certo e errado da escritura ou então da tradição? Se você colocar em dúvida uma coisa
uma questão que deu causa à outra. Vamos lá. Ele também é obrigado a desejar a infalibilidade da tradição? Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um seguinte desafio ao senhor. Me explique o que é a tradição, o que você entende por tradição? Ao que parece, você tem aquele enxerto protestante que parece que intoxicou sua cabeça e que você realmente não entende o que você está falando. Você acha que aquilo que Jesus falou para os apóstolos e que é uma tradição oral, você acha que ele é infalível? Você acha que ele é falível? Você acha que essa tradição é falível? Então me diga, por que Jesus Cristo não escreveu absolutamente nada? Se a preocupação era preservar a verdade, então me diga, por que Jesus Cristo não escreveu e simplesmente pregou? Não é questão de desejar a infalibilidade da tradição. É a questão lógica, evidente, de que uma escritura só pode ser infalível se as fontes que geraram essa escritura são infalíveis. É muito simples. Os autores estavam inspirados, e não só inspirados, mas também orientados dentro de uma tradição. E essa tradição goza de uma veracidade absoluta. Se essa tradição não goza de veracidade absoluta, então vamos questionar o texto bíblico. O texto bíblico também não tem veracidade absoluta. Ela é digna de questionamento também. Ela é objeto de questionamento e de dúvida também. É simples assim. Não tem escapatória. A sua intenção é simplesmente querer encontrar defeitos na tradição porque você quer defender a só escritura a todo custo. Só me parece isso. Porque nenhum argumento aqui se sustenta. Porque se você afirma que a tradição oral é falível, então você vai ter que dizer que Jesus Cristo é falível. Você vai ter que dizer que os apóstolos durante 40 anos, de Atos dos Apóstolos até o surgimento do primeiro evangelho escrito, eles eram completamente falíveis quando eles pregavam. E eles não eram orientados pelo Espírito Santo. É isso que você está dizendo. Então você está negando praticamente a credibilidade da própria Escritura. E do próprio testemunho da Escritura. Vamos lá. Enfim, irmão, honestamente, é muito fácil responder como podemos tomar algo como infalível a partir de uma determinação epistemológica falível. Cara, é sério mesmo isso, cara. Você falou uma coisa tão absurda, mas tão absurda, quanto dizer que a Escritura é infalível, mas não é a revelação de Deus. Olha só o que você falou. Você está dizendo o seguinte, que aquelas pessoas que guardaram uma tradição, não somente daquilo que Cristo pregou, mas daquilo que testemunharam em torno dele, e transmitiram oralmente para a igreja, e que parte desse conhecimento e dessa transmissão se tornou escritura, você está dizendo que essa tradição é falível. Então, se você está dizendo isso, você está colocando em xeque a palavra dos apóstolos, você está colocando em xeque a palavra da igreja, dos primeiros anos de sua história, e você está colocando em xeque a palavra do próprio Cristo. Porque Cristo nos deixou uma tradição oral, meu filho. Ele não escreveu absolutamente nada. Então decida, cara. Decida. Tá muito feio, cara. Tá muito feio essa confusão mental aqui. Vamos lá, vamos lá. Esse nem me parece um desafio intelectual muito sério. Realmente, para quem não estudou a história do cânon bíblico e para quem, com todo o acatamento, comete erros lógicos crassos como você, realmente parece não ser muito sério. Mas eu acho que você não se apercebeu da seriedade do seu equívoco. Eu acho que é muito sério o equívoco que você está nos propondo. Sem querer, você está demolindo a credibilidade da igreja. E não somente a igreja católica, tá? Eu estou falando igreja primitiva mesmo. Você está demolindo a credibilidade do próprio Cristo, porque Cristo nos deixou uma tradição oral. E você está demolindo a credibilidade da própria Escritura, porque essa Escritura foi fundamentada em algo falível. Então, logo, ela tem grande chance de ser falível. Porque você não explica como a infalibilidade pode ser respaldada na falibilidade. Tudo que você fala é, Deus quer. É isso que você está falando. Ah, não, porque Deus quis. Ah, porque Deus estabeleceu. Tá, como Deus estabeleceu? Como é que você pode comprovar isso? Quando, na verdade, foi justamente o contrário. Já que Deus se fez carne e pregou oralmente. Se Deus se fez carne e pregou oralmente, então das duas uma. Deve ser um outro Deus que não seja o Deus cristão que você está elaborando aí. Vamos lá. A força semântica desse argumento se perde quando esmiuçamos a semântica. Ao que me parece é que a semântica da tradição oral é que você não sabe.
Você desconhece completamente do assunto que você está falando. E eu estou falando aqui com o maior respeito. Não estou ofendendo a sua honra, não estou ofendendo nem mesmo a sua inteligência. Só estou colocando em dúvidas o seu conhecimento. E me parece que realmente você precisa dar uma lida mais sobre o assunto. Seria como perguntar: como pode ser um ser humano imoral, falível, fazer ações boas e corretas? Isso não tem o menor cabimento. Você nem fez objeção alguma. Você fez, na verdade, um falso dilema, uma falsa analogia aqui. Primeiro que nós estamos falando de infalibilidade. Infalibilidade é algo que não admite erro. É algo que não admite corrupção. Então, da feita que a escritura foi fundamentada em algo que também tem que ter bases sólidas, então, tanto a escritura como aquilo que dá causa à escritura, ou seja, o seu conteúdo, a sua autoria, também ela tem que ser incorruptível necessariamente. Isso é uma questão lógica. Você está fazendo uma comparação entre inspiração divina, que não erra, e quando nós falamos de inspiração divina, nós temos que entender que a tradição que foi transmitida dos apóstolos, ela é uma tradição também divina. Ela não erra também. Ela não tem equívoco. Tá? É o que você não entende. Você está partindo da pressuposição de que a tradição que gera a escritura é uma tradição humana. Então, da feita que você está afirmando isso e dizendo, não, mas a tradição humana pode fazer coisas boas. A ação humana pode fazer coisas boas, mas ela não pode necessariamente fazer coisas infalíveis. Esse que é o grande problema. E estamos falando de infalibilidade no plano do divino, do plano do sobrenatural. Então, necessariamente, se a escritura foi inspirada por Deus, se a escritura se baseou numa tradição oral, que é também uma revelação, então, necessariamente, essa revelação, que era tradição oral e que depois se tornou parcialmente escritura, ela é uma tradição sagrada e ela é uma tradição também infalível. Isso é lógica. Isso é lógica. E aqui ele conclui. Ora, todos sabemos como isso é possível. Isso é possível entre as pessoas. Mas na relação de Deus, Deus não cria meios falíveis para fins infalíveis. Tudo em Deus é infalível. Tanto nos meios que ele transmite, como nos fins que ele quer chegar. Então, da feita que você está dizendo que a tradição oral é falível, então logo, pela conclusão lógica, isso é lógica, tá? Isso é lógica. Então não me vem dizer que Deus falou falivelmente para escrever algo infalível. Isso aqui é uma contradição lógica. É algo que você quebra o princípio da não contradição e o princípio da identidade, cara. O que você está falando não tem a menor lógica. Já começa pelo fato de que, reitero aqui mais uma vez, se você afirma que a tradição oral é falível, você está dizendo que Jesus Cristo é falível. Porque Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral. Você vai dizer também que os apóstolos, quando pregavam o evangelho, eram falíveis. E eu estou falando aqui, quando prego o evangelho, eu estou falando daquelas boas novas que eles guardaram de Nosso Senhor, tá? Então você não vai nem ter o discernimento daquilo que é dado pelo Espírito Santo e aquilo que não é dado. Porque, veja, o Espírito Santo orienta a igreja não somente naquilo que se escreve, mas também naquilo que se fala. O Espírito Santo não depende da formalidade escrita, como você está propondo. Isso aqui é fetichismo de protestante, sabe? Já chegou um ponto que a Bíblia se torna um totem, sabe? Se torna um totem. É como se a história sagrada não existisse fora da Bíblia. Mas vamos lá. A questão é usar boas razões para analisar quando isso ocorreu. Cara, o que me parece, e encerrando aqui a minha exposição, é que realmente você não estudou absolutamente nada sobre o assunto. Estou perfeitamente convencido disso. Estou perfeitamente convencido de que você não sabe o que é tradição oral. Estou perfeitamente convencido de que você não sabe como a escritura surgiu. Estou perfeitamente convencido de que você não sabe o que é o critério de autoridade da igreja. E que sua visão de igreja é puramente natural, puramente materialista. Como também a sua visão de tradição oral é uma visão completamente casuística. E que não tem valor histórico. Como também a sua ideia de escritura é como se ela fosse gerada por, sei lá, por osmose. É como se houvesse um surgimento espontâneo, assim. Foi um tilt, sabe? Puf! Não foi assim, cara. Não foi. Não foi assim. Até porque nós temos que até elucidar isso,
Para que haja uma Bíblia, é preciso uma história da Bíblia. Essa história foi vivida. Essa história foi testemunhada por pessoas de carne e osso. E aqui nós temos uma peculiaridade que é uma diferença entre ser católico e protestante. O católico entende aquilo como uma história de verdade, não como um romancezinho de um texto, não como uma ficçãozinha, mas é uma história real e cristalina. Então, meus amigos, um grande abraço.